A Bíblia Nossa de Cada Dia está começando agora e você é muito bem-vindo para nós meditarmos em mais um capítulo da Palavra do Senhor. Aqui nesse canal, se você é novo, fique sabendo, todos os dias nós meditamos na Palavra do Senhor, nós lemos, compreendemos e aplicamos para as nossas vidas, porque Deus tem sempre algo novo para falar conosco. Vamos começar? Deus abençoe muito você nesse dia. Vamos meditar hoje no capítulo 7 do Gênesis. E no capítulo 6, o que nós vimos? Nós vimos que a maldade do homem havia aumentado em uma proporção, havia espalhado por toda a terra. Tudo havia sido corrompido pela ação da maldade do homem e do afastamento dele de Deus. E, portanto, o Senhor tomou uma decisão. Ele iria destruir tudo o que havia construído sobre a terra, poupando apenas uma família, a família do único homem que andava com ele, Noé e sua família. E no capítulo 7, o que nós vamos ver é exatamente isso. O Senhor mandou que Noé e toda a sua família entrassem na arca. E nós vemos nos versículos que os animais que o Senhor havia dito que deveriam entrar na arca, também entraram. Os puros e os impuros. Aliás, é a primeira vez que é feita uma referência separando os animais dessa maneira. Mais para frente, a gente vai ver no capítulo 8, lá no versículo 2, que Noé vai oferecer um holocausto ao Senhor, usando alguns desses animais. E também a gente vai ver que essa vai ser aplicado na alimentação das pessoas, essa terminologia, né? Animais puros e impuros. Lá em Levíticos 11, lá em Deuteronômio 14, mas isso é conversa para mais tarde. Aqui o que nós vemos é a menção, essa separação dos animais puros e impuros entrando na arca, aí no versículo 2. E o Senhor vai avisar Noé 7 dias antes do dilúvio, como nós vemos no versículo 4. Deus disse a Noé que ele deveria entrar na arca, porque sim, as águas do dilúvio iriam vir sobre a terra. E eu quero que você preste atenção comigo aí no versículo 11, que diz assim: no ano 600 da vida de Noé, olha Moisés precisando para a gente uma data, né, para nos dar uma ideia, no ano 600 da vida de Noé, aos 17 dias do segundo mês, neste dia romperam-se todas as fontes do grande abismo e as comportas do céu se abriram. Então vamos parar aqui um pouquinho. A Bíblia disse para a gente, lá no versículo 4, que o Senhor disse assim: daqui a 7 dias. Então, se no versículo 11 diz que aos 17 dias do segundo mês, isso significa que no dia 10 do segundo mês foi quando Deus falou para Noé: entra na arca, porque o dilúvio está chegando. Então, no dia 10 do segundo mês, do ano 600 da vida de Noé, Deus mandou que Noé entrasse na arca. E no dia 17, como está no versículo 11, então, preste atenção como é descrito na Bíblia o dilúvio. Romperam-se, versículo 11, romperam-se todas as fontes do grande abismo. O que são essas fontes do grande abismo? Significa que a água veio também de baixo. As fontes subterrâneas de água foram abertas, foram rompidas. Uma vez eu estava lendo um estudo e eu ouvi também um palestrante falando que esse romper é como se as águas saíssem do solo como uma lâmina, rasgando o chão. Por isso nós acreditamos que foi mais do que brotar a água do chão. Não foi aquela coisa de um olho d'água. Se você já viu um olho d'água, né? Aquela água calminha saindo do chão. Não, eu estava vendo esse estudioso dizendo que as lâminas, né? Foi como se lâminas cortassem o solo. E a água saiu realmente do solo, das fontes subterrâneas, de maneira muito violenta. Então o versículo 11 vai dizer para nós que as fontes do grande abismo se romperam e que as comportas do céu se abriram. A gente acredita que havia uma grande concentração de vapor de água suspensa no céu, pensando na maneira como foi feita a criação. Você se lembra que o Senhor colocou o firmamento e separou as águas no céu e as águas debaixo da terra? Você lembra disso? Então, essas comportas dos céus se abriram. Então, o dilúvio foi... Eu quero que você imagine isso, né? O dilúvio foi água vindo de cima
e água saindo de baixo. E essa realidade caótica demorou por quanto tempo? 40 dias e 40 noites. Foi exatamente isso que Moisés relatou para nós no versículo 12. Muita chuva. A Bíblia vai nos dizer no versículo 13 que apenas 8 pessoas entraram na arca. Noé não tinha netos nessa época. E eu quero destacar para você algo que está lá no final do versículo 16. Porque durante o versículo 15 e 16, a Bíblia vai dizer para nós que o Senhor destruiu tudo aquilo que tinha fôlego de vida, mas que os animais entraram de 2 em 2 na arca. Só que o final do versículo 16 diz algo tremendo. Aqui diz que o Senhor Deus fechou a porta da arca. Não foi Noé quem fechou a porta. Se fosse Noé que tivesse fechado, ele poderia abrir. Porque eu fico imaginando as águas subindo e as águas descendo do céu. E aquelas pessoas clamando para entrar na arca. E Noé não podendo fazer nada, porque aquela arca, embora tenha sido construída por Noé, foi uma arca que foi totalmente idealizada por Deus para salvar tudo que havia de ser recomeçado, cada par de animal, Noé e a sua família. E quem fechou a porta foi o Senhor. Quem foram aqueles que ficaram do lado de dentro? Aqueles que andavam com Deus. Noé era um homem justo e íntegro diante daquele povo. Quem ficou do lado de fora? Aqueles que haviam decidido não caminhar com Deus. E tem um texto que eu quero compartilhar com vocês que está lá em 2 Pedro capítulo 2, versículo 5, que fala assim: E ele não poupou o mundo antigo, mas preservou Noé, pregador da justiça, e mais 7 pessoas, quando fez vir o dilúvio sobre o mundo dos ímpios. Quem permaneceu do lado de fora eram aqueles que tinham escolhido não acreditar, não caminhar, não depender do Senhor Deus. Aqueles que tinham escolhido a violência, o próprio eu, os seus próprios interesses e viveram uma vida à parte da vontade do Senhor. Esses ficaram do lado de fora. E sim, o Senhor não poupou aqueles que decidiram deliberadamente não caminhar com ele. Agora, esse versículo de 2 Pedro, capítulo 2, versículo 5, chama Noé de pregador da justiça. Fico imaginando que o fato dele ser justo e íntegro diante daquela geração, realmente ele ser diferente. Ele não tinha os mesmos costumes. Mas eu quero que você pense uma coisa comigo. Noé construiu a arca não em uma semana. A construção da arca demorou bastante. Árvores tiveram que ser cortadas para a construção da arca. Noé passou ali um tempo, juntamente com os seus filhos, não acredito que ele fez essa obra sozinho, construindo a arca. Tábua de cipreste atrás de tábua de cipreste, formando aquele grande caixote. Gente, nós falamos das medidas da arca ontem, e as medidas da arca eram uma coisa assim maravilhosa, maior do que um campo de futebol, algo assim gigante, algo nunca visto. Você concorda comigo? A gente está falando de 130 metros de comprimento, a gente está falando de 22 metros de largura, a gente está falando de 13 metros de altura. Durante todo aquele tempo que Noé estava construindo, além dos homens daquele lugar verem o testemunho de vida dele, verem que ele era um homem diferente, porque se Deus que vê o coração, Deus que vê o mais íntimo, o mais escondido, atesta que não era um homem íntegro, muito mais aqueles que viam as obras, o reflexo do coração dele. Porque nós muitas vezes podemos agir de falsidade, as nossas obras, entre aspas, serem boas, mas nosso coração é maldoso. Só que com Deus não tem essa dupla face, não. Deus vê dentro e Deus vê fora. Aqueles homens viam Noé construindo dia após dia um negócio gigante como esse, 130 metros de comprimento, 22 metros de largura e 13 metros de altura, um negócio absurdo de grande. E eles, nem isso fez com que o coração deles se inclinasse para o Senhor, ou de alguma maneira falasse, ok, algo grande está por vir, esse cara bonzinho está fazendo um negócio, deixa eu prestar atenção no que ele está fazendo. Nem isso. E aí então, em 2 Pedro também, só que no capítulo 3, verso 6, Pedro vai dizer para a gente, com base nessa palavra também, o mundo daquele tempo foi destruído, afogado em água. E o verso 20 vai dizer para nós que foi realmente afogado. As águas ficaram cerca de 7 metros acima do topo dos montes. Verso 21 vai dizer para nós que todos morreram. Verso 22 vai dizer que tudo morreu.
Só sobreviveram, versículo 23, né? Só sobreviveram aqueles que andaram com o Senhor. E aí Moisés vai dizer para nós, no versículo 24, que as águas prevaleceram sobre a terra durante 150 dias. Bom, se você gosta de estudar a palavra de Deus e prestar atenção no que está escrito, é só você imaginar comigo, né? 150 dias seriam 5 meses de 30 dias, ok? 5 meses de 30 dias. Se nós pensarmos que as águas do dilúvio começaram nos 17 dias do segundo mês mais 5, terminou de chover, vamos falar dessa maneira, né? As águas prevaleceram aí por esses 150 dias. Nós estamos chegando aí no dia 17, né? Aos 17 dias do sétimo mês, porque eram os 2 meses, 2 meses relatados lá no versículo 11, mais os 5 meses em que as águas prevaleceram. E é assim que Moisés termina contando para a gente, nesse capítulo, de como se processou o dilúvio. Tudo morreu, com exceção daquilo que estava, com exceção das pessoas que estavam dentro da arca. E, óbvio, os animais marinhos continuaram lá, porque, afinal de contas, a chuva, o dilúvio não teve problema para eles, ok? Então, os animais marinhos continuaram vivos do lado de fora, porque não se incluíam em todos aqueles que têm fôlego de vida e que andam sobre a terra. Em que nós aplicamos esse capítulo para nós? Queridos, a arca, ela me faz pensar na proteção de Deus sobre aqueles que caminham com Ele. Eu sei que a gente pode tender a ficar olhando e pensando apenas nos que morreram. E a gente pode correr o risco de julgar Deus dizendo: Deus, como o Senhor foi capaz de matar todo mundo? Como o Senhor foi capaz de executar juízo? Mas eu não sei se é porque nós estamos lendo assim tão detalhadamente aqui Gênesis juntos, que eu vejo o amor do Pai de uma maneira tão grande, tão pronto para receber todos aqueles que querem andar com Ele, ter comunhão com Ele. O desejo do Senhor Deus sempre foi andar com os seus filhos, como na viração do dia, como Ele fazia com Adão e Eva. Mas o homem o rejeitou. Então, quando o Senhor diz, ok, aqueles que querem caminhar comigo, venham, ele olhou e só viu uma família. E a família de Noé foi poupada. Portanto, o dilúvio é juízo, é a justiça de Deus, é verdade. Mas também está falando de livramento. Está falando de Noé ser livre daquela geração e de começar algo novo, de ter a chance de recomeçar em uma nova terra. Agora eu quero te falar uma coisa. Eu não sei se você sabe, mas Jesus menciona esse texto. Lá em Mateus capítulo 24, do verso 37 ao 39, fala assim: Pois assim como foi nos dias de Noé, assim será também a vinda do Filho do Homem. Pois assim como nos dias anteriores ao dilúvio, comiam e bebiam, casavam e davam-se em casamento, até o dia em que Noé entrou na arca, e não o perceberam, até que veio o dilúvio e os levou a todos. Assim será também a vinda do Filho do Homem. Quem falou isso foi Jesus. E se Jesus falou algo, a gente tem que prestar atenção. Jesus disse que a vinda dele, a vinda do Filho do Homem, ele está falando dele mesmo. Assim como Jesus disse que a sua vinda vai ser como nos dias de Noé, porque as pessoas nem sequer se deram conta da vinda, né, do dilúvio, até que foram todos levados, Jesus voltará e esta vinda do Filho do Homem será exatamente assim. As pessoas estarão vivendo as suas vidas sem pensar em Deus até que será tarde demais. Em que nós devemos aplicar isso para nós, não deixemos Deus para o último lugar da nossa vida. Não coloquemos o Senhor como algo que não é importante. Que a nossa vida com Deus seja uma prioridade. Aliás, o fato de você estar aqui nesse podcast mostra que você ama a palavra do Senhor, você quer aprender mais de Deus. Então, que em nome de Jesus, tudo aquilo que você aprender, e eu aprendemos também, tudo aquilo que nós aprendemos juntos, sirva para edificar a nossa fé e para se transformar em atitudes, para que as nossas obras sejam boas, para que as nossas obras sejam boas, para que as nossas obras falem de Deus e para que nós possamos, como Noé, como Enoque, como Paulo, como Silas, como, enfim, Lucas, como Marcos, como Tiago, que nós possamos caminhar com o Senhor Deus, com fé no Senhor Jesus, porque Ele realmente é aquele que nos salva, assim como Ele salvou Noé, colocando na arca, fechando a porta, preservando aquela família, assim também o Senhor Jesus
nos salva da ira, Ele nos dá a salvação, não apenas a salvação eterna, não apenas a vida eterna, mas o Senhor, Ele é Deus conosco. O Senhor Jesus está conosco, o nosso Consolador está pertinho de nós. Eu e você, nós nunca mais estaremos sozinhos, se quisermos. Podemos todos os dias estar com o Pai. Então, faça essa escolha, entregue a sua vida para Jesus, que o seu pão diário, que a sua vida, que o desejo do seu coração todos os dias seja agradar aquele que te ama, não por medo do juízo, não por isso, mas que nós não sejamos, que nós não nos encaixemos nesse versículo, nesse texto aqui de Mateus 24, 37 e 39, daqueles que não perceberam que o dilúvio estava às portas e que foram levados pela água. A vinda do Filho do Homem, ninguém sabe quando vai ser, mas a verdade é que não falte óleo nas nossas lamparinas, que nós estejamos prontos para esse dia. Rita, que jeito que a gente se apronta? Mantendo comunhão com o Senhor todos os dias, buscando a vontade dEle, buscando ser mesmo instrumento dEle sobre essa terra. Amém? Tendo fé no Senhor Jesus Cristo como Senhor e Salvador das nossas vidas. Deus te abençoe e eu te espero no próximo episódio, se Deus quiser. Se você ficou até agora, não vai embora não. Agora é hora de você curtir, comentar, compartilhar esta palavra, porque se ela abençoou você, ela pode abençoar outra pessoa também. E lógico, se inscreva no canal, ative o sininho, assim você não perde os próximos episódios. Deus te abençoe e até lá!